avivamento. Quando nós praticamos isto, nós estamos equivocados. Você não vai à igreja buscar avivamento. No Antigo Testamento, Israel não oferecia culto a Deus a partir do momento que entrava no templo. A razão pela qual Jesus entra no templo em Jerusalém e faz uma bagunça, vira as mesas, usam azorrague, não era porque eles estavam vendendo alguma coisa no templo, não, senhores. Havia uma área onde era permitido vender no templo, e eles estavam na área certa. Depois que Jesus faz aquela bagunça no templo de Jerusalém, uma bagunça, eu vou colocar o termo entre aspas, ele chega lá e desmancha toda a estrutura comercial. Foi ali, é só ler o texto, que eles decidiram matar a Jesus. O problema não estava na venda. O problema estava no fato que a lei estabelecia que o cordeiro tinha que vir de casa. O sacrifício era trazido de casa. O sacrifício não era comprado na porta do templo. Israel precisava separar o cordeiro do seu sacrifício e trazia de casa para adoração. Os sacerdotes nos dias de Jesus, explorando do povo, proibiu o povo de trazer o cordeiro de casa e avisou, determinou que só serviam para o templo sacrifícios de animais que fossem comprados no templo. Esses animais que eram comprados no templo eram da fazenda e do criatório dos sacerdotes. Com isso, eles criaram um sistema de corrupção dentro do templo. Jesus chegou lá e desmanchou o cenário, porque a adoração não começa quando você chega no culto. A adoração começa em casa. Provoque aí o seu vizinho e diz para ele: o teu culto começa em casa, não começa aqui. Então, muitas vezes nós convidamos um pregador para um evento, ou muitas vezes nós vamos para um evento como este e dizemos: eu vou lá porque eu vou receber avivamento, porque eu vou chegar lá, receber uma bênção de Deus. Isso, receber uma bênção de Deus, não está fora da pauta, mas você precisa entender que uma manhã aqui não vai gerar o avivamento da sua vida. Avivamento é uma fogueira que fica sendo cultivada dia após dia no seu viver diário. A sua casa é lugar de avivamento. Se não houver avivamento lá em casa, muito menos eu vou viver avivamento na igreja. É preciso entender isto. Nós estamos vivendo um tempo de valores relativos. Nós estamos vivendo um tempo de desestruturação das organizações e instituições que o Senhor Deus estabeleceu, e a principal delas é a família. Nós estamos vendo um verdadeiro ataque do diabo contra a estrutura que é a célula máter da sociedade. Se pararmos para analisar, vamos perceber que forças hostis das trevas estão orquestrando de maneira terrível, planejada e muito bem ensaiada contra a família, com o propósito de destruí-la, de dinamitá-la, de desestabilizá-la, de desfazer o seu valor. Crises gigantescas estão sendo vividas no nosso tempo, das mais bizarras, das mais absurdas. Estamos vivenciando um crescimento exponencial da violência, do desrespeito, do desamor, de morte e derramamento de sangue dentro da própria família. E este é o tempo de um avivamento. É preciso entender que o tempo de crise é o tempo mais oportuno para um grande avivamento espiritual. Em muitos corações a alegria já morreu. Homens não têm mais vontade de voltar para casa.
esposas que não têm mais o prazer de investir no próprio ambiente do lar, filhos órfãos de pais vivos. Esta é a geração que nós estamos vivendo, esta é a nossa geração, da qual Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim também será. Este é o nosso tempo. Estamos vivendo uma época de valores relativos, e a família está sendo envelopada por uma mídia hedonista, por uma mídia mal intencionada, por mentes adoecidas pelo pecado, entenebrecidas pelo espírito do anticristo. Se nós pararmos para analisar, estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama de tempo do fim. Todos os cenários e todos os sinais indicam que nós estamos vivendo a época mais imoral da história da humanidade. Você vai dizer assim: pastor, e Sodoma e Gomorra? Você vai analisar Sodoma e Gomorra vivendo um desenfreamento moral quase que absoluto, mas era localizado, geograficamente era localizado. Hoje nós estamos vivendo um desenfreamento moral que é globalizado. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E eu e você, igreja do Senhor Jesus, precisamos entender que se a igreja não cumprir o seu papel de agência de Deus e agente de avivamento, Satanás vai passear nas nossas calçadas abertamente, porque ele está sendo invocado de maneira clara e transparente, e é a igreja do Senhor quem tem autoridade e procuração em Deus para resistir à força das trevas aqui na terra. Agora observe, você pode me perguntar o que isto tem a ver com o texto que eu li, e eu gostaria de lhe mostrar uma família coesa, estável, unida, cujo patriarca é elogiado pelo próprio Deus, Jó. O Senhor Jeová diz de Jó que ele é homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Preste atenção, não é o diabo quem fala de Jó para Deus, é Deus quem fala de Jó para o diabo. Jó era um cartão postal de Deus para Satanás. Vistes o meu servo Jó? Há, obviamente, algumas pessoas que defendem a ideia de que Jó é um personagem fictício e que o livro de Jó é um livro novelesco. Basta dar uma lida cuidadosa para percebermos que Jó é um personagem real. Ele viveu aproximadamente na 3ª geração depois de Abraão. O amigo de Jó, Elifaz, está na lista dos netos de Abraão, do seu casamento com Quetura. Então Abraão, é só dar uma analisada nas genealogias envolvendo o livro de Jó, que você vai perceber que o livro é real, e o contexto é aquele cenário final do livro de Gênesis. Jó, portanto, é um personagem real, a sua história é uma história real. E é interessante lembrar que nós cristãos, de modo particular nós ocidentais, quando lemos a Bíblia, temos a sensação que esses homens de Deus foram provados pela manhã, oraram à tarde e receberam vitória à noite. A sensação que nós temos é esta. Mas uma análise da cronologia bíblica no livro de Jó vai mostrar para nós que o processo de Jó durou entre 7 e 10 anos. Então,
O avivamento na casa de Jó acontece por meio de um afunilamento violento do seu patriarca. Eu quero observar com você em poucos minutos as 5 áreas da vida de Jó que Satanás atacou. E como Deus trouxe um avivamento na casa de Jó. E o mais importante, porque é isso, eu vou tomar menos tempo nos ataques e quero tomar mais tempo no processo de restauração da casa de Jó. Porque se nós percebermos a razão pela qual Satanás está encontrando tanto espaço para fazer essa festa que ele está fazendo na terra, é porque nós quebramos um princípio que não pode ser posto em xeque. E isso está revelado lá no último capítulo do livro de Jó. Então anote, por favor, as 5 áreas que o diabo atacou na casa de Jó, para você compreender a crise que Jó vivenciou. A primeira área que Jó sofreu ataque foi na área financeira. A Bíblia descreve o patrimônio de Jó dizendo que ele era o homem mais rico, ou o maior dos homens do Oriente. E o escritor tem o cuidado de dizer que Jó tinha 7.000 ovelhas. Você pode olhar para mim e dizer assim: pastor, 7.000 ovelhas não faz de ninguém o rei do gado. Mas se você analisar o contexto em que Jó vivia, as roupas dos nobres eram feitas a partir da lã da ovelha. Alguns historiadores sugerem que Jó ou tinha uma indústria têxtil, ou fornecia matéria-prima para alguma. Depois a Bíblia Sagrada diz que Jó tinha 3.000 camelos. Ei, o camelo ainda é o principal meio de transporte de passageiros no deserto. Ninguém tem 3.000 camelos para amarrar no fundo de casa. Subentende que Jó tinha uma frota de camelos para o atendimento dos viajantes da sua região. Ei, era o deserto, era a região de Uz, era a região do Oriente. Então Jó tem uma estrutura montada em torno do seu empreendimento, do seu negócio e da sua corporação. O texto diz que Jó tinha 500 juntas de bois. Presta atenção. Ninguém faz junta de boi se não pretende trabalhar para arar terra. Se Jó tem 500 juntas de bois, analisa o que ele tinha de terra para ser arada. É só conversar com um criador. Eu estive outro dia ministrando no lugar e fui levado para conhecer uma fazenda que tinha umas 10.000 cabeças de bois em confinamento. Se ele tinha 10.000 cabeças de boi em confinamento, ele tem aproximadamente 50.000 cabeças de bois no pasto. Camarada que tem 500 juntas de boi tem um considerável rebanho espalhado no pasto e terra para arar. Então Jó é um grande empreendedor. E o texto diz assim: ele tinha ainda 500 jumentas. Eu estava pregando no Piauí, estado do Piauí, e um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu não entendo o livro de Jó. Eu falei com ele: qual é o problema? Ele disse: a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, e para justificar, diz que Jó tinha 500 jumentas. Aí ele fez assim: pastor, aqui no Piauí, jegue tem para matar de pau nas estradas. Ninguém é rico porque tem jegue. E eu falei com ele do seguinte: jumentas ali literalmente é mulas brancas. Era o animal usado para o transporte de cargas no Oriente, tá? Então veja a estrutura que está em torno de Jó. Mas de repente o texto relata que toda a estrutura financeira de Jó desabou.
Satanás investiu pesado contra a vida financeira do patriarca. Até que ponto, pastor Josué, uma crise financeira pode afetar a família? Eu estava saindo do aeroporto em Brasília para o hotel, e quando entrei no carro que foi me buscar, encontrei um maço de papel encadernado no banco de trás do carro. Como eu tenho mania de ler, papel chegou na minha mão, eu vou ler. Eu vi que era uma tese de mestrado da filha do pastor na área de economia. E na introdução da tese estava lá escrito que cerca de 63% dos divórcios no Brasil estão relacionados à crise financeira na família. Ou seja, a crise financeira desestabiliza, mexe com a autoestima, mexe com o estado emocional, gera um estado de estresse na família e uma pressão violenta, porque as contas estão chegando e os nervos afloram e começa a desencadear uma série de problemas em torno da questão. Então, o primeiro ataque do diabo contra Jó foi na sua vida financeira. Aguenta lá que você vai entender onde eu pretendo chegar. Vou ser rápido aqui dessa abordagem para conseguir onde de fato importa, porque o seu milagre vai começar numa área que você talvez não tenha percebido ainda que está sendo atingida. O segundo ataque do diabo contra Jó foi contra os seus filhos, porque presta atenção, enquanto você perde vaca, enquanto você perde jumenta, você administra legal, mas de repente o mensageiro chega na casa de Jó e diz assim: os teus 10 filhos, quantos? 10. Os teus 10 filhos banqueteavam na casa do irmão mais velho. Veio um redemoinho do deserto, derribou a casa onde eles estavam, matou todos os teus empregados, e os teus 10 filhos morreram. Ei, ele perdeu 10 filhos de uma só vez. Eu conversei com um pai que perdeu um filho de 8 anos, e ele disse assim: Josué, é como se alguém enfiasse a mão na tua caixa torácica, abrisse a caixa sem anestesiar, puxasse o teu coração para fora e esmagasse entre os dedos. Você sente a dor do coração sendo esmagado e você não consegue morrer. Essa é a fala de um pai que perdeu um filho. Jó perdeu 10. E é interessante que quando o mensageiro chega, Jó prostra-se. Ei, presta atenção, prostrar-se aqui é literalmente cair. Porque tem gente que pensa que quando o mensageiro disse: Jó, teus filhos morreram, Jó ajoelhou e disse assim: obrigado, Deus, por matar aqueles meninos. A expressão ali é cair. Jó desmaiou, ele não aguentou permanecer de pé. A notícia lhe desestabilizou e ele desaba. Mas quando ele desaba e alguém chega lá para reanimá-lo, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Não, aqui você não encontra um homem que agradece a Deus pela morte dos filhos. Você encontra um homem que mesmo em meio à dor consegue adorar. Agora presta atenção, como Satanás está atacando as nossas crianças e os nossos filhos. E olha só o que eu vou te falar. Eu disse semana passada num vídeo que fiz para as redes sociais, havia uma divindade na região cananeia chamada de Moloque. Etimologicamente, Moloque é quem dá origem à palavra moleque. Moloque era uma divindade cujo corpo era corpo de homem e a cabeça era cabeça de cavalo.
E Moloque era adorado da seguinte maneira: as pernas de Moloque funcionavam cruzadas, e dentro das pernas de Moloque ficava uma banheira, uma bacia, que os sacerdotes de Moloque enchiam de azeite. Embaixo acendiam fogo, e os pais traziam seus filhos, entregavam nos braços do sacerdote de Moloque. Os tambores começavam a bater, e a criança era lançada viva na caldeira de azeite fervendo em adoração a Moloque. É por causa disso que Deus diz a Israel: não oferecerás os teus filhos em sacrifício aos deuses cananeus. Uma divindade de Moloque se levantou no Brasil. A potestade de Moloque se levantou nessa nação. Estão querendo sacrificar as nossas crianças. E preste atenção, uma série de tragédias envolvendo crianças começaram a acontecer nos últimos 30, 60 dias no Brasil. Aqui em Minas, um funcionário entrou numa creche e incendiou crianças. Na Bahia, semana passada, um ônibus virou com 25 crianças, foram mutiladas, perderam um braço, perderam pernas, morreram algumas. Ontem, numa escola em Goiânia, um aluno entra e matou alguns outros alunos. Há uma potestade de Moloque querendo levar nossos filhos a sacrifício. Mas esta noite, manhã, eu vim declarar um milagre que vai acontecer no seio da sua família. Levante assim a mão ao céu e diga comigo: os meus filhos não são para perturbação, porque eles são herança bendita do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá. Primeiro ataque do diabo contra Jó foi na sua vida financeira. Fui ali olhando o relógio. Segundo ataque do diabo contra Jó foi contra os seus filhos. O terceiro ataque do diabo contra Jó foi contra a sua saúde. Capítulo 2. Jó é ferido de úlceras malignas. Uma junta médica norte-americana, pesquisando os sintomas da enfermidade de Jó, concluiu que Jó sofreu de uma doença rara chamada furunculose estafilocócica generalizada. O corpo de Jó estourou em tumores purulentos. No capítulo 6 ele diz que até na sua boca haviam tumores. A minha comida se tornou amarga ao meu paladar. No capítulo 18 ele diz: o meu hálito se tornou insuportável para a minha mulher. O corpo de Jó está ferido, apodrecendo vivo. Ele vai sentar-se sobre um montão de terra, e para aliviar a coceira, pega um turrão e começa a coçar-se. É interessante que a ciência diz que a furunculose estafilocócica generalizada gera um enfraquecimento das cartilagens. Portanto, Jó deve ter perdido as unhas, por isso ele se coça com torrão. É possível que o nariz, a orelha tenha sido desestruturada, afetada, quebrado por conta da enfermidade. O estado de Jó é crítico. E segura lá, a religião diria: você pecou contra Deus. A teologia da prosperidade diria: você está debaixo de maldição. A Bíblia diz que ele é homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Dá uma provocadinha no seu vizinho e diz assim: os justos também padecem. Os justos também padecem. Então a saúde de Jó está abalada.
Se você analisar, você tem sido atacado na área financeira, os seus filhos estão debaixo de ataque, ou enfermidades sequenciais vão atacando a sua família. São abordagens do diabo para nos oprimir, para nos pressionar. Eu estou agilizando, estou tentando não tomar muito tempo em cada tópico desse. O quarto ataque do diabo contra Jó foi contra o seu casamento. O casamento de Jó entra em crise, porque a mulher dele vê aquele cenário. Ela era esposa de um dos maiores do Oriente, agora é mulher de um moribundo. Ela sepultou 10 filhos de uma só vez. E não dá para entender, até porque Deus não aparece a Jó para dizer assim: fica tranquilo que eu estou te esmagando, mas depois eu vou te honrar. Deus não faz isso. A mulher de Jó é uma mulher que ama o marido, e eu vou lhe provar. Porque eu já vi teólogo, pregador, sentando pau na mulher de Jó, batendo com força, quando na verdade aquela mulher está tentando salvar o marido da dor. Quando ela chega para ele e diz: ainda temes a Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Presta atenção, Jó olha para ela e diz assim: como fala uma louca, falas tu. A palavra louco é Nabal, que indica ser louco, ser insensato, não ter temor de Deus. Mas há uma outra palavra que é Nebalot, que significa se comportar como, agir igual a. E quando Jó se dirige à mulher dele, ele não fala Nabal, ele fala Nebalot. Você está se comportando como alguém que. Então ele está dizendo: você está se comportando como alguém que não conhece a Deus. Você está se comportando como alguém que não tem temor de Deus. Ele não está dizendo que ela é ímpia. Ele está dizendo que ela naquele momento está agindo como um ímpio agiria. Isso muda tudo. E detalhe, quando ela diz amaldiçoa teu Deus e morre, eu e tu temos que entender que no Antigo Testamento não há conceito de vida eterna. No Antigo Testamento não há conceito de vida após a morte. Eles acreditavam que morrendo acabou. É por isso que Davi diz: a minha alma não te louvará na sepultura. Salomão diz: o que acontece aos homens também acontece aos animais. Conceito de vida eterna vem com Jesus. Quando Jesus chega, ele traz a proposta da vida eterna. Então o que aquela mulher está querendo é: cessa a tua dor, cessa teu sofrimento, deixa Deus te matar, que você se livra desse padecimento eterno, interminável. Mas o fato é que a casa de Jó entrou em crise. Chega um momento que ele diz assim: procuro aquela que alegrava a minha casa e já não a vejo. A mulher de Jó não teve condição de permanecer. Meu hálito se tornou insuportável à minha mulher. Ela não tinha condição de ver a cena e preferiu recuar. Há um cenário de crise. E para piorar, porque se você perdeu tudo, não custa nada os amigos se aproximarem. Aí o Jó entra numa crise de relacionamentos interpessoais. Não dá tempo falar disso com mais detalhes, mas os amigos de Jó chegam e eles vêm decididos a tirar Jó daquele cativeiro. Havia uma tradição no mundo antigo, segundo a qual eles acreditavam que 7 dias de jejum absoluto seriam suficientes para resolver qualquer problema. É por isso que eles chegam na casa de Jó, sentam com Jó no monturo, durante 7 dias, em silêncio absoluto. Aquilo era jejum para resolver a crise de Jó. Só que presta atenção, os 7 dias se passaram, o 8º dia amanheceu, e Jó continuava podre, Jó continuava cheirando mal. É por isso que eles dizem, um chega e diz: você pecou.
O outro chega e diz: você se orgulhou e por isso Deus está te humilhando. O outro chega e diz: você cobiçou a mulher alheia e por isso Deus está te dando uma punição. O livro de Jó inteiro, do capítulo 4 até o capítulo 38, é a discussão de Jó se defendendo contra os seus amigos que lhe acusavam. Eu gosto de um detalhe: Jó tem 4 amigos: Elifaz, Zofar, Bildade e Eliú. Eliú é o mais jovem, e na tradição oriental, o mais jovem não fala quando os mais velhos estão discutindo. Então Eliú é o último a discutir. Elifaz discute no campo da religião. Bildade discursa no campo da filosofia. Zofar discursa no campo da sociologia, os aspectos sociais. Eliú está calado, e quando todos terminam, Eliú surge no cenário e diz assim: eu só quero dizer uma coisa, Jó. Em suma, o discurso de Eliú é esse: eu só posso te dizer uma coisa: Deus sempre tem razão. Há uma razão para Deus permitir isso tudo, Eliú, o Jó. Isso aqui não é à toa. Esse é o discurso de Eliú. Agora preste atenção: em meio a isto, porque a gente gosta muito de tornar o evangelho romântico, a gente gosta muito de fazer da Bíblia uma novela, e a Bíblia não é uma novela, a Bíblia não é romântica. Jó não é um homem infalível. Ao longo do seu livro, por 33 vezes, Jó pergunta a Deus: por quê? Por que a minha dor? Por que estou passando isso? Por 31 vezes Jó abre a boca com queixas amargas, ferrenhas. Tem um momento que Jó chama Deus para o braço. Ele diz assim: se o Todo-Poderoso fosse homem como eu, ele não teria me atingido. O que Jó está dizendo? Se ele descesse para bater um papo comigo mano a mano, ele não me golpearia. É a dor de Jó. Por 5 vezes ele chora a saudade dos seus filhos. Tem gente que pensa que não. Ei, 10 meninos. Ele diz: a minha face está inchada de chorar a ausência daqueles que rodeavam a minha mesa. Quem são? Os meninos, os 10 que morreram. Essa é a crise de Jó. E eu concluo te dizendo, concluo te apontando o processo de restauração. Como Deus entra na vida de Jó para restaurar. O ataque foi financeiro, o ataque foi contra os filhos, o ataque foi na saúde, o ataque foi no casamento, e o ataque foi nas relações interpessoais. Jó desaba, Jó entra em depressão, Jó entra em crise. Ele tem dias nublados. E tem um momento, repito, que ele diz: se o Todo-Poderoso viesse a mim, ele não me atingiria. Capítulo 38 de Jó. Os amigos de Jó estão lá vendo Jó morrer. Jó está sentado no seu monturo, e de longe no deserto aparece um redemoinho. Presta atenção: o que foi que matou os filhos de Jó? Um redemoinho. Por que que Deus aparece num redemoinho? Porque Deus sempre vai agir na tua vida a partir da tua maior dor. Deus sempre vai agir na tua vida a partir da tua lembrança mais difícil, do teu pior trauma. E ele vem num redemoinho. E é interessante, capítulo de número 40, vamos lá e a gente vai concluir. É interessante, porque quando Jeová chega perto de Jó, no capítulo de número 38, é muito gostoso, porque Jó desafiou Deus lá atrás. Aí aparece Deus a Jó e diz assim: Jó, levanta. Você não queria que eu viesse para um tete-a-tete? Você não queria que eu viesse para um mano a mano? Levanta, fica em pé, cinge-te de toda a tua força, porque nós vamos entrar agora numa pugina, nós vamos agora entrar numa medição de forças. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Então, já que você quer conversar comigo no mano a mano, vamos começar numa discussão intelectual.
onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Jó para e fala assim: bom, quer dizer, talvez, eu nem sabia que tem alicerce nesse negócio. Aí Jó vai dizer: tá, não sabe a resposta? Então deixa eu te perguntar: onde estavas quando eu lancei as colunas de sustentação da terra? Jó diz: sei também não. Ok? Então me explica, Jó, a disposição das constelações e como se organiza a ursa maior. Jó diz: também não sei. Então me explica o tempo das cabras montesas. Jó diz: também não sei explicar. O Senhor diz: então me diz onde mora a luz, me dá a caixa postal da luz. Jó diz: não sei. Aí o Senhor fala: então me diz qual é o peso do vento. Jó diz: sei também não. 56 perguntas Deus faz a Jó, e Jó não tem resposta para nenhuma. Aí o Senhor diz assim: Jó, deixa eu me apresentar a você. Eu chamo os raios pelos nomes. Eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Eu digo aos rios: venham, e eles nascem. E eu lhes digo: parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. O que Deus está dizendo a Jó ali é: eu estou no controle de tudo. Isso que te aconteceu, Jó, eu estou no controle. Eu não perdi o comando. Eu sei os limites. Eu tenho condição de reverter a situação. Ei, recebe essa palavra. Deus está no controle de tudo que está acontecendo na sua vida. O diabo não vai além do limite que a soberania estabeleceu. Agora que Deus conversa com Jó, abre a Bíblia comigo, por favor, Jó 42, para a gente encerrar. Agora que Deus conversa com Jó, agora que Deus se revela a Jó, o Senhor diz assim: fica aqui, presta atenção. Deus está confrontando Jó, Deus está confrontando Jó, e ele diz assim: fica aqui, eu tenho mais 8 minutos e vou encerrar nesses 8. Mas o Senhor diz assim: fica parado, porque eu vou conversar com os teus amigos. Aqui vai começar o processo de restauração de Jó. E ao contrário do que muitas vezes nós pregamos, segura, o processo de restauração de Jó não começa na vida financeira. O primeiro ataque que ele sofreu foi na vida financeira, mas Deus não começa restaurando a vida financeira de Jó. Presta atenção, tua vida financeira não é a prioridade de Deus. Diz isso para o seu vizinho: tua vida financeira não é a prioridade de Deus. Então o Senhor diz a Jó: fica aqui, que eu vou conversar com teus amigos. E o versículo de número 7 diz assim, capítulo 42, 7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o irmão, o amigo mais velho: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, conforme o meu servo Jó. Presta atenção, quantos amigos Jó tem? Quantos? Por que Deus só repreende 3? Porque o mais novo não acusou. O mais novo fez aquele discurso do tipo: Jó, não entendo o teu processo, mas sei que Deus está no controle. Você não sabe como Deus controla a nuvem, você não sabe como Deus libera o relâmpago, você não sabe como Deus faz brotar a relva, então não reclama de nada, todo mundo cala a boca e vamos nos render. Então Deus repreende Elifaz, Bildade e Zofar, mas não repreende a Eliú. Agora veja, no versículo de número 8, o Senhor dizendo a Elifaz: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele eu aceitarei.
para que eu não vos trate conforme as vossas palavras. Presta atenção, o primeiro item que Deus restaurou na vida de Jó não foi casamento, não foram os meninos, não foi o dinheiro, não foi a saúde, foi o sacerdócio. Deus quer entrar na tua casa restaurando primeiro a tua autoridade espiritual. Não adianta o carro voltar, a fazenda ser recuperada, conseguir um emprego melhor, se a sua autoridade em casa está em xeque. Não há restauração de famílias sem restauração de sacerdócio. Esse é o problema do Brasil, esse é o problema da nossa geração. O sacerdócio está comprometido. Falta sacerdócio na igreja, falta sacerdócio nos lares, falta sacerdócio nas instituições. Os homens se tornaram dengosos. Nós somos de uma geração de homens, não me trisque, não me toque. Desculpa os termos que eu vou usar, porque eu só tenho 5 minutos. Somos de uma geração de homens moles, de homens calça curta, que negocia com os filhos os princípios. Homens que deixam a mulher ser sacerdotisa da casa. Ei, sua mulher é coroa, honre-a como coroa, mas a cabeça é você. E é interessante que a expressão cabeça, que as feministas morrem com essa expressão bíblica, até porque não conhece nada de Bíblia. Quando a Bíblia diz que o homem é cabeça, a expressão grega é kefale, que significa aquele que cobre, aquele que guia, aquele que cerca, aquele que protege. Então ser cabeça não é ser delegado, não é ser carrasco, não é ser mandatário, é ser guia. Presta atenção, quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, submissão é a composição de 2 palavras, literalmente, sob uma missão. Toda mulher se submete a um homem que reconhece a sua missão. Quando o sacerdócio está comprometido, os homens andam em círculos. Então está na hora de a igreja brasileira começar um trabalho de resgate do sacerdócio na família. Eu fui procurado por uma vereadora em João Pessoa. Ela me disse assim: pastor, comece a fazer eventos para homens na sua igreja. Ela disse: comece a fazer evento para homens no Brasil. Ela disse: é incrível como o índice de violência doméstica na igreja é alto. Eu fui procurado por um órgão de proteção à mulher em minha cidade. E o órgão de proteção à mulher me disse assim: pastor, promova palestras para os homens, porque o índice de violência contra a mulher no ambiente evangélico é altíssimo. O que está acontecendo? Perdemos o cajado, perdemos o sacerdócio, perdemos a autoridade e estamos resolvendo no braço, estamos resolvendo no grito, na violência. Esposas sendo violentadas sexualmente pelo próprio marido. É hora de resgatar sacerdócio em casa. E não se resgata sacerdócio no grito, não se resgata sacerdócio dando tapa na mesa, se resgata sacerdócio de joelhos. Quando a mulher vê marido de joelhos, ela reconhece: meu marido é um homem de Deus. Quando os filhos veem o pai de joelhos, eles dizem: meu pai é um homem de Deus. Esta é a hora de mudar. Fica de pé, por favor, eu quero orar com você. O milagre começa no sacerdócio. O milagre na minha vida e na sua vida começa na nossa autoridade espiritual. Como está a sua? Não. Você não vai chegar em casa depois desse congresso dizendo para a mulher: é o seguinte, de hoje em diante eu volto a mandar nessa casa. De hoje em diante eu digo a hora que dorme e a cor do lençol que vai para a cama. Não é isso. Não é isso.
O milagre começa dentro de você. Comece a dizer para Deus: eu preciso que a minha esposa veja em mim um sacerdote. Eu preciso que os meus filhos vejam em mim um sacerdote. Esposas, comece a dizer: Deus, restaura a autoridade espiritual do meu marido. Filhos, comece a dizer: Deus, restaura a autoridade espiritual do meu pai. Isso tem que começar a acontecer. Irmãos, Moloque se levantou no Brasil. Nossas crianças estão sendo sacrificadas. Mas o Senhor disse a Israel: não oferecerás os vossos filhos a Moloque. Esta é a hora de sacerdotes se levantarem em Deus para o resgate da vida espiritual da nossa casa. Isaías 65, 23, levanta a mão e recebe. Diz assim: vós não tereis filhos para a calamidade, não tereis filhos para a perturbação, porque os vossos filhos são a herança dos benditos do Senhor. Ore agora comigo. Ajoelhe se você sentir vontade de ajoelhar. Eu não sei o nível do comprometimento do seu sacerdócio em sua casa. Mas sei que o milagre precisa começar agora. Se você sentir vontade de ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser orar com a pessoa do seu lado, ore. Esposa, se a senhora quiser abraçar agora o seu marido e orar por ele. Jó, como pode ainda adorar? Eu quero te se pedir não tem motivos para que o Espírito Santo abandona aplique esta palavra no coração do teu povo. O mundo está acompanhando via internet. Alcança essas famílias todas com o milagre do sacerdócio restaurado. Restaura o nosso altar, Senhor. Restaura o nosso altar. Usa homens como profetas em casa. Usa esposas como instrumentos de avivamento. Nossos filhos não poderão se perder, Senhor. Nós queremos os nossos filhos na Tua presença. Traz um avivamento em casa. Traz um avivamento nas famílias. Aviva o sacerdócio de cada homem, de cada mulher. Aviva em cada mulher o coração submisso, o princípio bíblico. Quebra, Senhor, o principado de Moloque nesse país, em nome de Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. E mais, não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. E só você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que vais fazer?